Vamos ver agora o funcionamento de cada um dos componentes. Primeiramente, o funcionamento do contator. Aqui tem um desenho esquemático de um contator, tá? A gente tem essa parte do contator, que é a parte móvel do contator. Essa parte móvel, ela é suspensa por molas, e aqui a gente tem a parte fixa, onde tem uma bobina eletromagnética. E aqui fora a gente tem onde a gente faz os contatos, onde a gente tem os parafusos de contato. Então eu tenho a fiação de entrada, por exemplo, do tipo L1 entrando aqui, e eu tenho a fiação de saída tipo T1 do lado de cá. Quando que eu vou conseguir que a L1 comunique com a T1? Porque do jeito que tá aqui, ó, eu não tenho comunicação entre as partes. Para eu comunicar, o que eu teria que fazer? Essa parte superior aqui do contator, essa parte móvel, ela teria que baixar. Se eu conseguisse baixar essa parte aqui, eu teria comunicação entre o L1 e o T1. Ou seja, eu fecharia o meu circuito. Do instante que tá, da maneira que tá aqui, ele tá aberto. Como que acontece o funcionamento, então, do contator? Eu alimento essa bobina aqui, ó, essa bobina eletromagnética. Então, aqui eu tenho o ponto de ligação da bobina também, eu tenho aqui A1 e A2. Quando eu jogo tensão nesse A1 e A2, eu gero aqui nessa bobina um campo magnético. Esse campo magnético, ele vai arrastar, ele vai juntar, ele vai aproximar essa parte móvel do contator. Quando essa parte móvel aproxima, quando ela desce, o que acontece com esse meu contato? Ele vai descer, ele vai baixar aqui também e ele vai fechar o contato entre o meu L1 e T1. Então, o contato que inicialmente era aberto, quando eu coloquei tensão nessa bobina, criou campo magnético, essa parte móvel desceu, o que vai acontecer com esse contato? Vai ficar fechado. Por quanto tempo? Enquanto tiver tensão, enquanto tiver campo magnético na minha bobina. A partir do momento que eu vier aqui e cortar esse campo magnético, eu não tenho mais um campo magnético atraindo essa parte superior, essa parte móvel. Então, o que essas molas vão fazer? Elas vão empurrar essa parte para cima de novo. Então, o meu contato, que estava fechado, ele vai tornar a se abrir. Simples desse jeito, tá? Essa parte móvel aqui existe para cada um dos contatos. E a bobina, ela é única para todo mundo, tá? Então, o que vai acontecer no contator? Todo mundo funciona ao mesmo tempo. A partir do momento que eu gero tensão, que eu gero campo magnético nessa bobina, todos os contatos vão se movimentar ao mesmo tempo. Então, se o campo da bobina ele é existente, ou seja, tem campo magnético na bobina, todos os meus contatos que são normalmente fechados, eles vão se abrir. Todos os meus contatos que são normalmente abertos, quando eles trocam de posição, eles vão se fechar. E se no final de tudo eu tirar o campo magnético dessa bobina, o que acontece com os meus contatos? Todos eles voltam à posição inicial. Tem campo, todo mundo troca a posição inicial. Não tem campo, todo mundo retorna à posição inicial. Então, a gente pode concluir que todo o funcionamento do contator é interligado. Coloquei campo magnético na bobina, todo mundo vai trocar de posição. Tirei campo magnético da bobina, todo mundo vai voltar à posição inicial. Então, tudo depende da alimentação da minha bobina. Tá? A alimentação da bobina vai depender do funcionamento dos contatos de força e vai depender do funcionamento dos contatos auxiliares. Se eu fosse reunir isso tudo em um esquema, eu colocaria os meus contatos de força, que sempre, 100% das vezes, são normalmente abertos, não existe contato de força fechado, e eu teria os meus contatos auxiliares ou contatos de comando, que podem ser abertos ou fechados. Esse exemplo aqui de aberto, fechado, fechado, aberto, não significa que todos eles são dessa maneira. Eu posso ter um número maior de contatos, maior que 4, posso ter um número menor do que esses 4 representados aqui, e eu posso ter uma sequência, por exemplo, de todos abertos, todos fechados,
apenas um aberto, apenas um fechado. Quando a gente compra um contator, a gente já tem que definir isso. Quantos contatos que a gente quer que venham abertos e quantos que a gente quer que venham fechados. E todos eles, tá vendo esse pontilhado? Isso significa que todos, tanto os de força quanto os de comando, estão todos dependentes do funcionamento da bobina. Enquanto eu não tiver energia na bobina, enquanto eu não tiver campo magnético na bobina, ninguém aqui funciona. Só a partir do momento que eu energizo a bobina é que eu tenho funcionamento, eu tenho mudança de posição dos meus contatos.